Bom dia, alunos do oitavo. Então, para correção do PET 5 da terceira e quarta semanas, tá? Nesse PET a gente vai relembrar, tá aqui a tabela, né, de litros, né? Temos os múltiplos e os submúltiplos de litro, né? Tá aqui, ó, submúltiplos e múltiplos de litro. Lembrando que para descer a unidade eu multiplico por 10 e subir a unidade divido por 10, tá? Só para lembrar, também estamos falando de litro, né? Líquidos. A gente usa também, além de litros, a gente usa também metros cúbicos, tá? Tá aqui, ó, a relação de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você lembrar aí, antigamente não existia caixa d'água redonda de plástico, né? Era as caixas d'água, era de fibra de vidro, né? Ou era de fibra de vidro, não, de fibra de amianto, ou era de concreto. Aí o pedreiro, para fazer, o que ele fazia? Ele fazia uma caixa lá de 1 metro de comprimento, 1 de largura por 1 de altura. Por isso que a gente fala metro cúbico. Largura vezes comprimento vezes altura. Então, 1 vezes 1 vezes 1 teria 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água, tá? Feita essa relação, a gente vai passar para a solução dos exercícios, tá? Então, olha só. Aqui no primeiro exercício tem uma relação um pouquinho diferente que não é a unidade usual da gente, né? Fala que lá num país lá usa uma medida, né, chamada de onça fluida britânica. Deve ser uma medida diferente. E foi falado aqui que ela vale 403,0625 mililitros, né? Então, só que para arredondar a nossa conta e facilitar a nossa vida, falou-se que a gente pode usar como arredondamento 28 ml, tá? Ou 28 mililitros. Então, para mim chegar então à seguinte situação: se eu tenho 400 onças, quantos centímetros cúbicos equivale? Então, primeiramente, eu multipliquei 400 vezes 28, achei aqui 11,200 ml. Para chegar em litros, eu dividi por 1000, eu achei 11,2 litros. Passei esse aqui de litros para metros cúbicos. Como que a gente passa no caso? A gente passa aqui dividindo por 1000. Dividi, achei em metros cúbicos, 0,0112 metros cúbicos. Só que eu quero em centímetros cúbicos. Eu tenho que multiplicar, como eu vou andar 2 casas, por 1 milhão. Cada casa eu tenho que multiplicar por 1000, né? No caso, estou descendo, eu multiplico. Se fosse subindo, dividir. Eu achei 11.200 centímetros cúbicos, tá? Então tá aí o primeiro. Segundo, nós vamos fazer também a seguinte situação, né? Que nós temos lá como se fosse uma piscina, né? De 1,8 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. O que eu quero saber então? Sabendo que o volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, né? Calcule a capacidade desse tanque em litros. Falei piscina ou tanque, é a mesma coisa, né? Então, multiplicando 7 vezes 4 vezes 1, né? Comprimento, largura e altura, eu achei 12,5 metros cúbicos. Para transformar em litros, o que eu faço? Eu multiplico por 1000. Então, eu achei o quê? 12.500 litros. Então, tá feito também a questão número 3, né? Litros, tá. Essa aqui, eu pulei, né? Então, só voltando rapidinho nessa aqui, é o mesmo jeito de resolver. Multiplico comprimento, comprimento, largura e altura. Acho 0,81 metros cúbicos. Só que eu quero ele em litros, né? Então, 0,81 metros cúbicos, eu vou fazer o seguinte: 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 0,81 vai ser igual a x.
Então multiplico invertido aqui, ó. 1 vezes x, 0,81 vezes 1000. Eu vou achar o que então? 810 litros, tá? Fazendo essa conta aqui que eu acabei de fazer. 0,81 vezes 1000, tá? Cheguei a esse valor. Então, que está definido ali. Essa aqui eu comentei, né? Pulei as informações, mas acabei fazendo elas sem querer. Agora eu vou observar aqui a questão número 4. Quantos litros de água estão contidos em uma piscina retangular de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura, 1,5 de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê resposta em quilolitros. Então você vai fazer comprimento, largura vezes altura, eu achei 75 metros cúbicos. Só que eu quero 80%, que ela está com a sua capacidade cheia. Então eu vou pegar o quê? Vou multiplicar por 80%, mas não é 80% ou 80 por 100, então eu vou fazer vezes 80 dividido por 100. Fazendo essa conta aqui, ó, 75 vezes essa fração, eu achei o quê? 60 metros cúbicos. Vezes 1000, eu vou achar o quê? 6.000 litros. 6.000 litros, eu quero em quê? Em quilolitros, eu divido por 1000. Então, dividindo por 1000, achei 60 quilolitros. A 5. Aqui é um pouquinho diferente porque te deu a capacidade, procura profundidade, né? Então, eu chamei a profundidade de P, a largura de 3, o comprimento de 5. Então, profundidade vezes a largura vezes o comprimento é igual a 22,5. Então, para mim achar a profundidade que eles estão pedindo, o que eu vou fazer? 3 vezes 5, 15. 15P. P vezes 3 vezes 5. Vai dar 15P. É igual a 22,5. Para mim achar a profundidade, então eu vou fazer, ó. O 15 está de cá multiplicando. Passo dividindo. 22,5 dividido por 15. Então, P é igual a 1,5 metros, né? De profundidade. Feito isso, o que eu vou fazer então? Só que eu quero em centímetros, eu vou multiplicar por quem? Por 100. Vou achar o que? 150 centímetros, né, de profundidade. Só lembrando vocês que aqui foi dado em 2.500 litros, eu transformei para metros cúbicos, tá? Era litros vezes 1000, dividido por 1000, achei metros cúbicos. Para a próxima, 6, né? Tá falando do hidrômetro de um prédio, né? Que começou com a medida de 28.500 metros cúbicos. De repente, no outro mês, aumentou para 34.800 metros cúbicos. Então, tá perguntando qual o consumo de água em decilitros cúbicos no mês de maio. Como que eu vou fazer para transformar metros cúbicos para decilitros cúbicos? Eu vou multiplicar por 1000. Se eu ir lá na tabela, eu multiplicando por 1000, eu vou achar em decilitros, tá? Agora, qual o consumo de água em litros no mês de maio? É a mesma situação, porque para multiplicar, para transformar de metros cúbicos para litros, a gente multiplica por 1000. Então, esse vezes 1000 vai dar o mesmo valor, que é, no caso agora, em litros, né? Esse é em decímetros cúbicos, aqui em litros. Agora eu quero saber qual que é a porcentagem que aumentou de consumo nesse prédio. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar a primeira unidade, a medida, né? 28.500 dividido por 34.800. Eu achei 8.189. Aí depois eu arredondei aqui, mas para transformar em porcentagem é pegar esse valor e multiplicar por 100. Vou achar que 81,9, ou aproximadamente 82% de aumento, né? Que houve aí. Sétima questão. O que acontece aqui? A casa de Manuel é uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Só que ele tem uma vasilha, uma lata lá,
de 30 centímetros, que é o fundo, né, de 30 por 30, que é quadrada, por 40 de altura. Quero saber quantas vezes que ele tem que ir lá no rio, encher a lata e voltar lá na casa dele, para até encher a caixa d'água toda. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou calcular quantos metros cúbicos, né, ou centímetros cúbicos cabem na lata. Então, fazendo a multiplicação 30 por 30 vezes 40, achei 36 mil centímetros cúbicos. Transformando em metros cúbicos, eu vou dividir por quem? Tem que andar duas casas aqui, então eu vou multiplicar por 1 milhão, né? Multiplico por 1000 em cada casa, agora eu multiplico por 1 milhão. Então, multiplicando aqui, eu vou achar o quê? 0,36 metros cúbicos. Esse aqui é a da lata, tá? Na lata cabe 0,36 metros cúbicos. Se eu quero saber quantas viagens eu tenho que fazer, eu tenho que dividir 2 metros cúbicos por 36 metros, 0,036 metros cúbicos. Fazendo esse dividido por esse, eu achei 55,5, né? Ou 55,5. Seria em torno aí de 55 viagens e meia ao Rio, né? Só que a gente não dá 55 viagens e meia. No caso aqui, como resposta, seria 56. Acredito eu que seria o mais lógico a pensar, né? Agora nós vamos para a quarta semana, tá? Aqui algumas informações, a gente vai trabalhar um pouquinho com álgebra, né? A gente já trabalhou com a equação do primeiro grau, então a gente vai relembrar algumas situaçõezinhas aí. Veja bem, nós temos aí uma tabela, né? Essa tabela tá o preço do leite. 1 litro de leite é R$3, então 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 2, 36 e 3 vezes 24, 72. Isso aí é tranquilo, né? Então agora a gente vai usar a ideia de grandezas proporcionais e proporcional direta e inversamente proporcional. Como que eu vou avaliar isso? Eu vou olhar aqui, ó. Se está subindo aqui, ó, a quantidade de leite e o preço também sobe, então o que acontece com isso? Todas as duas estão na mesma direção, eu vou chamar elas de diretamente proporcional, ó, seta para cima e para cima. Para ser inversa, uma tem que estar em direção oposta à outra, tá? Mais algumas informações aí e tal. Então vamos lá. 2. A tabela abaixo relaciona a quantidade de... relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, velocidade média e tempo, tá? Para uma distância percorrida de 600 km, tá? Então, olha só, 600 km, se eu dividir por 20 km por hora, eu levo 30 horas. Se eu dividir por 30, eu levo 20. Se eu dividir por 40 a velocidade, eu levo 15 horas. Se eu dividir por 60, eu levo 10 horas. Se eu dividir por 80, eu levo 7 horas e meia. Se eu dividir por 100, 6 horas, 120 km, 5 horas, 150 km, 4 horas. Então, o que eu vou analisar aqui? Ó? Está subindo a minha velocidade.